Síndrome de Hardy. Síndrome de Hardy a gente poderia chamar de distimia, para usar um termo mais técnico, né? Que é um ponto intermediário entre a eutimia, que é o equilíbrio, e a depressão, né? Que é uma doença psiquiátrica catalogada. Né? Catalogada está lá no DSM. A depressão, todo mundo conhece. A depressão ela tem que ser tratada, aquela coisa toda. Mas a distimia, que é um ponto intermediário, nem sempre seja uma questão de tratamento, porque pode ser uma questão de personalidade. Né? A questão da pessoa é ó céus, ó vida, ó dia, ó trabalho, como o Hard lá, a hiena Hard, do Lip and Hard, né? Que é da Hanna-Barbera. Você conhece bem o personagem. Acho que todo mundo conhece o personagem, quase todo mundo conhece o personagem. Porque é o desenho antigo também, os mais velhos conhecem. Depende da idade. Não, inclusive, né, o YouTube é bem popular, o Hard, sempre volta. Já foi usado em comerciais também no Brasil. Ó céus, ó vida, ó dia, ó trabalho. Isso não vai dar certo. Isso vai dar errado. Então um pouco de pessimismo também, porque o Lip é excessivamente otimista, né? O leão da história ele é muito otimista, aí o Hard faz o contraponto, senão isso não vai dar certo. E geralmente o Hard tem razão, nas histórias da Hanna-Barbera, o Hard tem toda a razão, porque realmente é tipo o que acontece em Cândido de Voltaire, o que tem que dar errado, vai dar errado. Isso. Então o Lip Hard eu acho que tem muito com essa coisa do Cândido de Voltaire, né, daquela velha passagem que eu acho assim adorável, uma das passagens literárias da literatura mais repetidas e belíssima passagem, né? Ó Pangloss, acabo renegando o teu otimismo. Aí Cacambo, que era um personagem que estava acompanhando ele, Cacambo pergunta, o que é o otimismo? Aí o Cândido responde, é dizer que tudo está bem quando tudo está mal. É fantástica realmente a passagem e que expressa muito o que é a obra literária em si, Cândido. Né? É clássica, é um dos clássicos da literatura universal. Então, voltando para o Hard especificamente, né, a gente poderia dizer isso, quer dizer, que é uma pessoa pessimista e que tem uma tendência a uma certa melancolia. Ou como diz nosso amigo Jerônimo Teixeira, é um ser macambúzio. Tem esse termo brasileiro que é muito interessante, macambúzio. Quer dizer que o cara é meio. Não chega a ser um deprimido. Tem a famosa frase de Victor Hugo também, que eu gosto muito. A melancolia é a felicidade por estar triste. Que ele dizia que é constatar que as coisas são como são. A gente já falou aqui em Misantropia também, fala muito disso. A misantropia tem muito a ver tem um pouco a ver com a síndrome de Hard, mas tem a ver com uma visão pessimista do que é o homem, do que são as pessoas, do que são as tendências inatas ou não inatas, ou como as pessoas reagem às circunstâncias, como as pessoas se comportam. Então Hard me parece, o personagem, me parece muito isso, ele espera o pior das pessoas, e dificilmente ele vai estar errado. Ele espera o pior das situações, e as pessoas, inclusive. Né? O Lip e o Hard são dois animais falantes, né? Que estão sempre envolvidos em alguma aventura. Né? E o Lip tem uma posição otimista, né? De que as coisas vão se ajeitar, vai dar certo. Né? E o Hard geralmente acha que vai dar tudo errado, porque a vida é difícil e geralmente tudo dá errado. Mas qual é talvez a distinção entre depressão e distimia? Na depressão, a pessoa tem pouco interesse em fazer o que quer que seja. Até as coisas que ela gostava quando ela não estava deprimida, ela perde a vontade de fazer. Faz meio que empurrada pelas obrigações, né? Ou nem isso. Na distimia, a pessoa tem uma espécie de mau humor patológico, né? Basicamente isso. A síndrome de Hardy é uma caracterização popular, quase jocosa, para tentar dar uma ideia mais conhecida, mas que já está ficando um pouco obscura, né? Porque, enfim, é como dizer síndrome de Munchausen, né? Muitas pessoas não conhecem a história do Barão de Munchausen, e aí a referência não funciona. No fim, são referências, como é que se diz? Referências inteligentes, sofisticadas, e que as pessoas, mais das vezes, não têm a referência. O Hard é mais conhecido porque é mais recente, né, também. Acho que Hanna-Barbera, para quem tem na faixa de... Para quem tem mais de 40,
teve contato com a Hanna-Barbera, né, com alguns dos seus personagens. É o nosso caso, né? Estamos na faixa dos 50, a gente já teve muito contato com Hanna-Barbera. Os desenhos, a gente chegava até eu lembro, a Globo tinha desenhos, né? Zé Buscapé, por exemplo, era personagem de Hanna-Barbera também. Nem é da Hanna-Barbera. São personagens que hoje, pelo politicamente correto, provavelmente estariam banidos, muitos deles, a começar pelo Zé Buscapé, que era uma sátira. O Redneck. Exatamente. O redneck preguiçoso, no caso, do sul dos Estados Unidos. E depois teve um filme sobre isso, e que hoje, politicamente correto, não admitiria certas críticas. E que tinha muito do hard no Zé Buscapé, porque era aquela coisa do. O Power Rugby, né? Eu acho que é o nome original do Zé Buscapé. E aí tinha muito desse hard no Zé Buscapé, né? Aí a mulher chegava, ô Zé, vai fazer isso. Ele resmungava, porque tinha que fazer. Isso acontece muito nos casais, né? Porque a mulher quer sempre um homem que seja operoso, a mulher busca um homem que seja operoso, e o homem tem uma tendência a não ser operoso, até a não. Aquela velha história de não levantar do sofá. Pra que eu vou levantar do sofá se no sofá tá bom? Não há necessidade de eu levantar do sofá. Ele é um urso, né? Mas é um urso, claramente, a própria caracterização do filme, que foi licenciado, que é caipira. No nosso caso aqui seria caipira. É o caipira do sul dos Estados Unidos. A sátira é o caipira. O hard não é uma sátira. O hard é uma... Quer dizer, não deixa de ser uma sátira, mas ligada a essa distimia que é um pouco compreendida, é um pouco que nós todos temos, digamos assim. Eu acho que eu tenho. Eu canso de dizer aqui, né? Em casa, toda hora eu digo, ó céus, ó vida, ó dia, ó... Mas o que eu quero te chamar a atenção é que se tu diz que vai dar errado porque tem boas razões, tu não está sendo pessimista, está sendo realista. Se tu acha que vai dar certo porque tu tem boas razões para achar que vai dar certo, não está sendo otimista, está sendo realista. E eu sempre brinco, olha, pessimistas e otimistas geralmente acham que são realistas, né? Mas, claro, eles reconhecem que são mais frequentemente chamados de ou otimistas ou pessimistas. Não lembro quem é não lembro o autor da frase, mas é uma frase fantástica que é otimistas e pessimistas debatem sobre o que não existe. Se opõem, aliás, pessimistas e otimistas se opõem sobre o que não existe. E o que quer dizer isso? Qual é o contexto? O contexto é que nós não sabemos. A questão de ser otimista ou ser pessimista é uma posição sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. Não sobre algo que já aconteceu. Mas digamos assim, tu coloca um ratinho num lugar cheio de gatos, não é pessimismo nem otimismo, é uma expectativa razoável. Sim, então. Expectativa razoável é aquilo que a gente chamaria. Então, vamos voltando à questão do hard, da distimia, é o que se chama em psiquiatria de eutimia. Por exemplo, quem tem, a gente já falou várias vezes aqui sobre a bipolaridade. Quem tem bipolaridade, ou então aquela bipolaridade radical que é o borderline, né? Então, a medicação que é dada, ela busca levar o paciente a um estado de eutimia. Ou seja, nem de mania, nem de fazer coisas que não deveria, baseado em excessivo otimismo, ou excessivo voluntarismo também, que é muito ligado à mania, e nem o estado de depressão crônica, enfim, daquele estado de não querer fazer nada, de não sentir prazer em nada, enfim, aquilo que caracteriza a depressão. Então se busca a eutimia. O que você chama então de realismo seria uma posição eutímica diante das coisas, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, ou seja, buscar-se o equilíbrio. O ideal é esse. Claro que até quando falam assim, mas você deve ser realista, eu digo, rapaz, é muito presunção eu querer me afirmar realista. Porque é a tua obrigação se afirmar realista. Eu não acho, da minha parte, eu acho um pouco presunçoso. Não, tu tem que se esforçar para acertar. Sim, sem dúvida. Isso eu concordo.
Porque também essa história de que vai ser cabotino. Olha, o Aristóteles não reconhece a falsa modéstia como uma virtude, porque ela, evidentemente, é uma forma de mentir. Sim. É uma hipocrisia. Exatamente. O que me lembra uma frase do José Serra, quando ele era ministro do Fernando Henrique. O Fernando Henrique é vaidoso. Ele acha que pode resolver todos os problemas do mundo. Eu sou megalomaníaco. Eu tenho certeza que eu posso resolver todos os problemas do mundo. Nenhum dos dois resolveu todos os problemas do mundo, né? Mas, enfim, pode dizer que não receberam o devido reconhecimento para fazer isso. Eu fui fã do Fernando Henrique Cardoso, né? Mas o segundo governo foi bem menos interessante que o primeiro, né? E depois que ele saiu do governo, ele me decepcionou muito. Não tem muito a ver com o síndrome de Hard, não. Até porque... Mas o Fernando Henrique tinha um pouco esse síndrome de Hard. Não, o Fernando Henrique se acusa que ele era vaidoso, né? Que ele tinha sido picado pela mosca azul da vaidade, da política. Mas, sim, ele tem toda a razão em ser vaidoso, né? Ele teve... Ele conseguiu fazer coisas extraordinárias durante a vida dele, antes de ser presidente e depois, né? Não, dificilmente alguém chega a ser presidente sem ser vaidoso. Acho que o único caso foi o Itamar Franco, tal, mas é mesmo um acidente. O Itamar Franco também era vaidoso, né? O famoso dele, né? Mas nós vamos discutir nos programas que nós vamos fazer no canal de história. Aí quem foram os presidentes vaidosos. Beleza, mas é isso. Eu acho que a síndrome de Hard é isso aí. Então, não acho que não é uma distimia, não chega a ser uma doença, né? Mas é uma postura de pessimista diante dos problemas. Né? Aquela história. Rapaz, sobre ser pessimista, eu vi uma pesquisa, só para concluir, eu vi uma pesquisa na Grã-Bretanha que foi feita durante anos, coisa de 30 anos. Os britânicos têm esse negócio de fazer 30 anos de acompanhamento, né? Estudos longitudinais. Eles separaram 2 grupos de estudo, um claramente otimista, outro claramente pessimista, para descobrir 30 anos depois quem viveu mais. Né? E os pessimistas levaram uma certa vantagem. Né? O que, lógico, explica, por exemplo, né, eu sempre digo, por que os pessimistas levaram vantagem? Né? Porque, será que isso aqui é um problema? Eu vou ao médico, né? O pessimista vai ao médico. Será que dá para ultrapassar? Eu acho que não. Não, eu brinco que eu não desço uma escada sem me imaginar caindo. Pronto. E aí eu tomo cuidado. Exatamente. Então, mas eu não me considero pessimista, me considero realista. Mas se quiser se chamar isso de pessimismo, não é um mau pessimismo esse. Esse é chamado prudência. Tá? Você faz parte do equilíbrio. Faz parte do equilíbrio ser prudente. E de vez em quando também estar aborrecido com alguma coisa é absolutamente natural. Né? Então, quando as coisas começam a dar errado, ou quando alguém não faz o que deveria, ou quando uma situação se põe e não deveria se pôr, uma companhia telefônica resolve aumentar a sua conta sem explicação, tal, aí você chegar e fazer repetir, lembrar do Hard e dizer: ó céus, ó vida, é natural. Isso chama-se aborrecimento. Há coisas que aborrecem. E bordão humorístico. Exatamente, que traduz o aborrecimento, que traduz uma situação. Não. Traduz o teu bom humor diante das pequenas e constantes mazelas da vida, pequenos aborrecimentos da vida. Exato. Tu tira uma onda. Então pronto. A vida. Eu já tive muitas namoradas, né? E as mulheres se queixam muito da vida, eu acho muito engraçado. Né? E aí um bordão meu é vida difícil, né? Então ela conta uma coisa em que ela levou vantagem, mas ela está contando como se tivesse sido horrível. E aí eu dizia: vida difícil, né? Aí elas riem, porque elas se dão conta de que, na verdade, não foi tão difícil, foi fácil, eu me dei bem, na verdade. Mas ela conta inicialmente como se tivesse sido um grande problema, que ela sofreu muito. E também, enfim, mulheres fazem algumas coisas que eu digo assim: sofre muito, né? Sofro muito. Mas já é em tom de brincadeira, né?